Antes de iniciar, alguém tentou entrar? Antes de iniciar, eu queria que vocês ficassem atentos se entrar alguém na sala que não é da turma, vocês me avisem para a gente retirar essa pessoa da sala para que não atrapalhe a aula, né? Eu não sei porquê, mas tem uns desocupados que estão entrando nas aulas alheias para ficar tumultuando, né? E aí a gente está tentando identificar quem são essas pessoas. Então, se vocês notarem que em alguma aula, não só na minha, né? Em alguma aula tem alguém entrando que não seja da turma, vocês avisem que aí a gente vai tentar identificar e tomar as medidas cabíveis, né? Ok? Tem alguém entrando na turma de vocês que vocês já identificaram ou não? Ah, beleza, que bom. Que bom, então. Umas outras turmas tem uns que estão entrando. Muita falta do que fazer, né? Tá, então vamos lá. A lista tá aí, vocês estão enxergando? Opa, não é esta. É esta. Sim, não? Como não? Sim ou não? Ah, tá. Questão 1, escreva em notação científica. Então, a letra A, por exemplo, tem 2 milhões. Como é que a gente vai escrever 2 milhões em notação científica? A ideia da notação científica é escrever os números ou muito grandes ou muito pequenos em base de 10. Então, a vírgula, quando não tem nenhuma vírgula, a vírgula está no último número, né? Então, nesse caso, a vírgula está aqui, e eu quero trazer ela para a primeira casa diferente de 0. Então, eu vou colocar ela aqui no 2, ok? Então, vai ficar 2 vezes 10, e o expoente é o número de casas que a vírgula andou. Então, a vírgula está aqui, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, o expoente é 6. 10 elevado a 6. Ok? Alguma dúvida nessa questão, nesse item? Tranquilo? Ah, tem alguém aí? Letra B, como vai ficar? Opa, menos 0. Onde que eu vou colocar a vírgula? Vezes 10 na... Quanto que fica o expoente? 1, 2, 3, 6, 9, 10. É isso? Estão acompanhando? Falem comigo. Estão acompanhando ou eu caí? Estou aqui? Sim, professora, só que estão falando no chat, por isso. Ah, beleza. Vocês querem que eu faça tudo? Não, né? Vamos fazer a D, que é diferente, que ela é número pequeno, né? A C tem alguma dúvida? Senão eu vou ir para D. Pode ser? Prof, Oi. na C, aonde que eu vou colocar a vírgula? Vai todos os números daí? Primeira casa diferente de 0. E você pode deixar 2 casas depois da vírgula só, não precisa pôr todos os números. Pode deixar 5,
47 vezes 10. Aí o expoente, sim, você conta tudo, né? 3, 6, 7, 8. Entendeu? Entendi, obrigada. Se quisesse deixar o outro 8 ali, também estaria certo, mas geralmente a gente deixa duas casas depois da vírgula, né? Letra D, você vai trazer a vírgula para uma casa diferente de zero. Então, vai ficar 8 vezes 10. E você conta quantas casas a vírgula andou. Então, a vírgula está aqui, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso? Contei certo? 3, 6, 7. E o expoente daí vai ser negativo, porque eu estou andando da esquerda para a direita, ok? Letra E, como vai ficar? 5,17 vezes 10 na... Ui, quanto zero? 3, 6, 9, 10, 11. É isso? Isso, contei certo? Sim? Beleza, então. O item, a questão... A questão 2 é bem parecida, né? Vocês querem que eu corrija? Tem alguma dúvida da questão? De algum item específico? Senão, eu nem vou corrigir, né? Ela é bem parecida. Pode ser? Prof, na questão 2 eu só coloco, tipo, ali tem metros cúbicos, eu coloco metros cúbicos, né? Uhum, a unidade fica igual, sim. Tá. É só essa questão 2 aí trouxe uns exemplos mais reais, né? Porque só 2 milhões é 2 milhões do quê, né? Aqui ele já trouxe uns exemplos mais reais, o volume da Terra, o volume do Sol. Certo? Querem passar os resultados para a gente conferir se está certo? Ou pulamos? Sim. Sim o quê, gente? Ai, ai, ai. Eu quero voltar para a sala. Vamos na questão 3, então? Pulamos a 2? Tá, então a questão 3, ela tá escrita com os prefixos, né? Sempre que a gente tiver duas letras na unidade, significa que a primeira letra é um prefixo que representa uma base de 10 e a segunda letra é a unidade. Então, eu tenho na letra A 3 nanosegundos. Eu quero representar agora esse nano em base de 10. Quanto que vale o nano? É 3 vezes 10 na... Quanto? -9. Muito bem, menos 9 segundos. Menos 9. Muito bem. Letra B, 1 miligrama. O mili é 10 na... Menos 3. Isso? Opa. Letra C, 8 decímetros. É 8 vezes 10 na... Quanto que é o deci? Menos 1, muito bem. Eu não estou conseguindo ver o chat, né? Porque daí eu estou aqui na outra janela. Aí responda. Menos 1. O micro, na letra D. Tem alguém tentando entrar agora? Opa, o que eu fiz? A Lana Júlia é dessa turma?
A Ana Júlia é dessa turma? Sim, prof. Sim? Tá. É que eu achei a foto estranha. Tudo bem. 5 micrômetros. O micro é 10 na? Menos 6. 4 megawatts. O mega é 10 na? 9? Eu acho que é 10 na 6, prof. 10 na 6. 9 é giga, né? Isso. E a F 1.2 vezes 10 na 9 watts. Isso, entenderam como funcionam esses prefixos? Por que a gente usa eles? Vocês usam bastante, eu acho, né, na área da informática ou não? Os gigabytes, terabytes, né? Tranquilo? E aí a questão 4 é das operações com base de 10, né? Soma. A gente vai somar, manter a base, manter os expoentes. Só a gente tem que ter cuidado que os expoentes sejam iguais. Na letra A, os expoentes são iguais. Então, eu só somo os números, 2 mais 3, 5. Mantenho a base, que é 10. Mantenho o expoente, que é 12. Ok? Questão B também é a mesma coisa, é uma subtração. Você vai subtrair os números, manter a base, manter o expoente. 4 menos 3, 1, vezes 10 na 13. Aí a questão C. Nós temos uma subtração, mas os expoentes não são iguais. O que a gente faz? A gente tem que mexer com a vírgula para que os expoentes fiquem iguais. Quando eu ando para direita, o expoente diminui. Quando eu ando para a esquerda, o expoente aumenta. Certo? Certo? Então, eu quero fazer o 10 na 14 virar 10 na 12. Como é que eu faço isso? Estão respondendo no chat? Não, só tem sim no chat. E aí? Como é que faz 10 na 14 virar 10 na 12? Tanto faz você fazer o 14 virar 12 ou o 12 virar 14, certo? Quando eu ando com a vírgula para cá, para a direita, diminui o expoente. Então, eu vou fazer esse 14 virar 12. Como é que eu faço isso? Virando, mexendo na vírgula. Eu tenho que diminuir 2 casas. Então, eu acrescento 2 zeros. E aí fica 300 vezes 10, na 12. Menos 15 vezes 10 na 12. Ok? Aí, agora eu posso diminuir 315. 300 menos 15 dá 285 vezes 10 na 12. Estão acompanhando? Sim? Entenderam a questão? Entenderam como que eu faço isso? De aumentar a vírgula, de aumentar o expoente? Aqui eu tenho 3, né? 3 vezes 10 na 14, menos 15 vezes 10 na 12. Eu não posso subtrair dessa forma. Para somar e subtrair, eu preciso ter os expoentes iguais.
Como é que eu faço para os expoentes ficarem iguais? Mexendo com a vírgula. Se eu quero que o 14 vire 12, Moisés Prado é da turma? Sim, prof. Se eu quero que o 14 vire 12, eu preciso mexer 2 casas na vírgula. Então, eu acrescento 2 zeros. A vírgula estava aqui, ela andou 2 casas, diminui 2 no expoente. Ok? E aí, eu posso somar. Você faria a mesma coisa se quisesse passar o 12 para 14, só que você andaria para cá. Então, ao invés de ficar 15, ficaria 2 casas você precisaria andar. Então, ficaria 0,15 vezes 10 na 14, ok? Estão acompanhando? Sim, entenderam a questão? Sim? Beleza. Letra D, conseguiram fazer? Para somar com base de 10, eu preciso ter o mesmo expoente. Então, eu tenho aqui 3 vezes 10 na menos 5, e aqui eu tenho escrito na forma decimal. Então, escreve esse número na forma de notação científica. Para ficar na menos 5, eu ando 5 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Fica 12 vezes 10 na menos 5. É isso? Contei certo ali? Me ajuda. 3, 4, 5. Isso, né? Mais 3 vezes 10 na menos 5. Agora, eu posso somar. Né? E aí, vai ficar 15 vezes 10 na menos 5. Faltou menos aqui, né? Menos 5. E aqui também. Menos 5. Ok? Estão acompanhando, gente? Sim? Opa. Aqui. A letra D é a mesma coisa, né? Você escreve daí esse número aqui em notação científica, em base de 10 e o expoente 5, aí você consegue somar. Vamos fazer uma de multiplicação. Então, resumindo, na soma e na subtração, você soma os números, mantém a base, mantém o expoente, só que tem que cuidar para que os expoentes sejam iguais. Se os expoentes não forem iguais, tem que mexer com a vírgula para que eles fiquem iguais. Tem alguma dúvida sobre isso? Nine? Beleza. Multiplicação. A gente multiplica os números, mantém a base, soma os expoentes. Então, nessa letra F aqui, 4 vezes 3, 12, mantém a base de 10 e soma os expoentes. 6 mais 5, 3 mais 5, dá 11, certo? Opa, aqui. Multiplica os números, 6 vezes 3, 18, mantém a base de 10, soma os expoentes. Menos 3, menos 5 fica menos 8. Tá? E aí vocês precisam cuidar o jogo de sinal, né? Se é menos, você carrega o menos, se é mais, você carrega o mais, e assim por diante. Vamos fazer uma de divisão? Essas outras de multiplicação, tem alguma dúvida? Não? Vamos fazer de divisão, então? Na divisão, você divide os números, então 4 por 2 fica 2, mantém a base de 10 e diminui os expoentes. 8 menos 3, 5. Certo? Se fosse, deixa eu inserir aqui uma divisão só um pouquinho. Vamos, filho.
computador tá capenguinho, capenguinho. Acho que eu vou escrever no chat que é mais fácil. Pera lá. Se fosse 10... Ó, agora travou tudo até aqui. Ah, misericórdia. 10 na 4 dividido por 10 na 5. Quanto dá? Quanto dá? Alguém sabe? Oi? Tô aqui, caí? Vocês foram embora? Quanto que dá 10 na 4 dividido por 10 na 5? Mantém a base e diminui os expoentes. É sempre o expoente de cima menos o expoente de baixo. Quando não tem número na frente é porque é 1, né? Então vai ser 1 ali. 1 dividido por 1, 1. 10 na 4 dividido por 10 na 5, então vai ser 10 na... menos 1. Isso aí. Ok? Conseguiram entender por quê? É sempre o expoente de cima menos o de baixo. Então, 4 menos 5 menos 1. Se fosse menos 3 menos 8. 10, aqui vai ficar ruim de escrever, mas 10 na menos 3 dividido por 10 na menos 8. Quanto que vai ficar? Menos 3, menos... Ó, você tem que fazer menos 3, menos 8. E aí vai ficar menos 3 mais 8, certo? Porque tem que fazer o joguinho de sinal aqui, ó. Menos com menos fica mais. Então, vai ficar menos 3 mais 8. Que dá? Cinco, né? Ok? Sempre o de cima menos o de baixo. Tem mais alguma dúvida dessa lista? Não? Sim? Lista de chamada, estou mandando agora para vocês. Então... Não querem perguntar mais nenhuma questão da lista, tem certeza? Ó, agora abriu o negócio. Sai daí, filho. Então tá, então vamos adelante. Lista de chamada, vê se vocês conseguem assinar ou se tá pedindo permissão de novo. Acho que agora tá certo, né? Beleza. Beleza. Tá, então... Continuando. Aula passada, então, a gente começou a discutir a hidrostática, né? E a hidrostática é a área da física que estuda os fluidos em repouso, em equilíbrio estático. Fluidos são substâncias que têm a capacidade de escoar e se adaptar à forma do recipiente que os contém. Todos fluidos são todos os líquidos e todos os gases, certo? Aí nós definimos o que era viscosidade, que a viscosidade está relacionada com o grau, com a dificuldade desse fluido de escoar. Quanto mais difícil dele escoar, maior é a viscosidade. Então, se a gente pensar no mel e na água, a água tem uma viscosidade menor, porque ela escoa mais facilmente, certo?
E nós definimos também o que era pressão, certo? Então, a pressão, ela é a razão entre a força aplicada sobre uma superfície dividido pela área que esse objeto está nessa superfície, a área que esse objeto ocupa nessa superfície, certo? Então, matematicamente, a pressão é dada pela expressão força sobre área. A pressão que um objeto faz sobre uma superfície, ela é diretamente proporcional à força, então, quanto maior a força, maior a pressão, e ela é inversamente proporcional à área. Então, quanto maior a área, menor a pressão, ok? Isso daqui nós tínhamos visto já na aula passada, né? Unidade de pressão no SI é o Pascal, Newton por metro quadrado, e nós temos o nosso dia a dia que a gente utiliza o ATM também, que é a relação que a gente vai utilizar do ATM para o Pascal. Essa é a relação, como é que eu posso dizer, formal, né, a oficial. O que a gente vai usar geralmente nos problemas, só um pouquinho aqui que travou o bagulho. A relação que a gente vai usar é que um ATM é igual Alguém fala um número que eu dou no meu computador, porque olha, ele tá louco. 1 ATM é igual a 10 na 5 Pascal. É isso que a gente vai usar geralmente, tá? Para resolver os problemas. 1 ATM igual a 10 na 5 Pascal. Não precisa usar 1,03. É 1 ATM igual a 10 na 5 Pascal. E aí, nós fizemos esse exemplo aqui, né? Lembram? Lembram ou já esqueceram tudo que a gente viu? E aí tinha ficado dúvida, eu acho, sobre como transformar de centímetro quadrado para metro quadrado. Conseguiram tirar essa dúvida ou ainda tem dificuldade para fazer essas transformações? Tudo certo? Então tá, tranquilo, passar de centímetro quadrado para metro quadrado. Eu falei que eu ia fazer uma aula de notação científica, uma aula de transformação de unidade, né? A de notação científica eu fiz, a de transformação de unidade eu fiquei devendo. Mas eu vou fazer ainda, tá? Provavelmente semana que vem eu consiga fazer essa aula e daí eu coloco lá no Siga também para vocês, ok? Porque a gente vai precisar bastante de transformar de metro quadrado, centímetro quadrado, metro cúbico, centímetro cúbico, certo? Muito bem. Opa, janela errada, karma, aqui. Então, basicamente, quanto maior a área, menor a pressão, né? Vocês já viram aqueles caras que andam no gelo, que eles usam um sapato que é tipo uma raquete grandona lá? Por que eles usam aquele sapato daquele jeito lá? Para diminuir a pressão com o solo, para eles não afundarem no gelo, né? Se fosse usar um sapato normal, ele vai afundar no gelo. Como ele usa aquele sapato maior, a área é maior, então a pressão é menor, por isso que ele não afunda, ele consegue andar. Ok? Entendido que é pressão? Tem alguma dúvida? Podemos seguir e definir densidade. Sim? Beleza. Então, nós não definimos densidade na aula passada, né? Não. Tá. Credo, parecia que tinha alguém atrás de mim. Então, vamos lá. Densidade. A densidade é uma outra grandeza que está associada com os fluidos e ela é definida como sendo a razão entre a massa e o volume. Então, cada substância vai ter a sua densidade. A densidade de uma substância, por exemplo, a madeira. A densidade da madeira é 0,6 gramas por centímetro cúbico. O que isso significa? Significa que cada centímetro cúbico de madeira tem 0,6 gramas de madeira, ok? Então, a densidade ela vai dar a razão entre a massa e o volume do objeto. Da substância, ela diz o quanto de massa tem em cada unidade de volume, em cada centímetro cúbico de volume dessa substância, certo? Unidade de densidade.
A unidade no SI, como é massa por volume, a densidade no SI é quilograma por metro cúbico. A densidade, a unidade mais usual, que a gente vai usar no nosso dia a dia, é grama por centímetro cúbico. Então, essa transformação aqui, de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, a gente vai precisar saber como é que faz. Existem umas outras unidades, é qualquer unidade, basicamente, de massa por volume. Então, pode ser quilograma por litro, quilograma por centímetro cúbico, grama por metro cúbico, grama por milímetro cúbico, e aí vai, ok? Então, o que significa dizer que a gasolina tem densidade de 0,7 gramas por centímetro cúbico? Aquilo que eu falei da madeira, né? Significa que cada centímetro cúbico de gasolina tem 0,7 gramas de gasolina, ok? Isso é a densidade, é o quanto de massa tem naquele volume de 1 centímetro cúbico. É isso que explica por que alguns objetos afundam em água e outros não. Por que um objeto afunda na água e outros não? A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Se o objeto que a gente coloca dentro da água tiver uma densidade maior, o que vai acontecer com ele? Ele vai afundar. E se o objeto que a gente coloca tem uma densidade menor, ele vai ficar flutuando, ok? Então, a gasolina, por exemplo, tem uma densidade de 0,7 gramas por centímetro cúbico, o gelo 0,92 gramas por centímetro cúbico, a água 1 grama por centímetro cúbico e assim por diante. Certo? Exemplo. Exemplo 2. Alguém quer ler? Para dar um descanso para a prof. Por favor. Quem que falou aula passada que gostava de falar muito? Ninguém está falando nada? Vou sortear alguém para ler. Ai, gente. Fica muito chato assim, só eu falando. Falem comigo. Oi, prof. Eu leio, pode ser? Pode. Tá. Em uma caixa cúbica de massa de 800 quilogramas, está apoiada numa superfície horizontal por uma de suas faces. A pressão exercida por ela tem intensidade de 5 vezes 10 na quarta... É newtons? Isso. Newtons por metro quadrado. Qual a medida da aresta dessa caixa? Dê a resposta em centímetros. Muito bem. Então, como eu sempre falo, primeiro a gente precisa entender o problema. Então, eu tenho uma caixa em cima de uma superfície. Sempre que o objeto estiver em cima de uma superfície, a pressão que ele faz está relacionado com a força que ele faz sobre a superfície. Que força é essa? Que força que o objeto faz sobre a superfície? Força? Peso, muito bem. Por isso que ele dá a massa. Então, a massa que o objeto tem é 800 quilos. Então, a massa, 800 quilos. Por que ele dá a massa? Para a gente calcular a força, que no caso é a força-peso. Como é que calcula a força-peso? M vezes G. Então, a massa é 800, o G é 10. Então, a força que esse objeto está fazendo sobre a superfície é de 8.000 newtons. Ok? E o problema nos dá a pressão, que é 5 vezes 10 na 4 newton por metro quadrado. Então, essa é a pressão. Eu quero descobrir a medida da aresta. Essa caixa aqui é uma caixa cúbica, então todos os lados têm a mesma medida, certo? Então, eu quero saber quanto que é essa medida aqui. Se eu tenho pressão e força, eu consigo descobrir a área, porque eu sei que pressão é força sobre área. Então, se eu quero descobrir a área vai lá para cima e a pressão vem aqui dividido. Acompanharam? Sim? Então, tá. Então, a área vai ser a força
que é 8.000 newtons, dividido pela pressão, que é 5 vezes 10 na 4 newton por metro quadrado. Como a pressão está em notação científica, eu vou escrever a força também em notação científica, que fica mais fácil para a gente calcular, tá? Então, 8.000 é 8 vezes 10 na 3. Divide os números, 8 dividido por 5, 1,6. Mantém a base de 10 e diminui os expoentes. Então, 3 menos 4, menos 1. Então, a área dessa caixa aqui, a área é de 0,16 metro quadrado, ok? A vírgula está aqui, multiplicando por menos 1, eu ando uma casa para trás, por isso que fica 0,16, certo? Eu sei que a área da aresta é esse lado vezes esse lado, então a área é a aresta ao quadrado. Se eu quero descobrir a aresta, esse quadrado vai passar para o outro lado como sendo radiciação. Então, a aresta vai ser a raiz da área. Então, a aresta é a raiz de 0,16, que dá 0,4 metros. Por que dá em metros? Porque aqui eu tenho a pressão em newton por metro quadrado, tá? O problema está pedindo em centímetros. Para passar de metro para centímetro, multiplica por 100. Vou andar com a vírgula, 2 casas. 1, 2, então eu tenho 40 centímetros. A medida da aresta dessa caixa de massa de 800 quilos é de 40 centímetros. Ok? Acompanharam? Entenderam a questão? Tem alguma dúvida? Tranquilo? Opa. Sim, cadê vocês? Aqui. Entendido? Tudo certo? Tranquilo? Beleza? Posso marcar a prova? Então, tá. No final da aula, eu vou deixar uma lista de exercício lá no SIGA sobre tudo isso que a gente está vendo na aula passada, nessa aula e nas seguintes. Ok? Então, vamos lá. Esse slide já está no SIGA também, eu acho, né? Esses slides aqui. Hoje a gente vai apresentar mais um outro slide. Deixa-me achar aqui. Aqui. Muito bem. Seguindo, então, com o assunto sobre hidrostática, a gente vai falar sobre a pressão atmosférica, tá? Então, a pressão atmosférica, todo mundo sabe que ao redor da Terra existe uma camada chamada atmosfera, certo? A atmosfera, ela é, na verdade, uma mistura gasosa de 21% de oxigênio e 78% de nitrogênio. Então, basicamente, isso aqui é a atmosfera. Nós temos a primeira camada de 10 a 20 quilômetros de altitude, que é a troposfera, depois tem a estratosfera, a mesosfera e a termosfera, aproximadamente 450 quilômetros. Ok? Bom, como 90% de todo o ar que envolve a Terra, eles estão nessa camada, eles ficam aproximadamente a 18 quilômetros de altitude. Então, a maior quantidade de massa na atmosfera, ele fica mais próximo do Sol, tá? E aí, pensa, se um objeto em cima de uma superfície, ele faz uma pressão, se eu tenho gases sobre uma superfície, será que eles fazem uma pressão também? A resposta é sim. E essa pressão que os gases da atmosfera fazem é chamada de pressão atmosférica, ok? Então, aqui na Terra, todos nós estamos sujeitos a essa pressão atmosférica, porque a gente está aqui sentindo esses gases que fazem essa pressão sobre nós, certo? Como a superfície da Terra ela é irregular, né? Tem uns lugares mais altos que outros lugares, a pressão ela é variável. A gente diz que a pressão na serra, digamos assim, a pressão na serra, em lugares mais elevados, ela é menor do que a pressão ao nível do mar. Por quê?
Imagine que aqui é o nível do mar, né? E aqui é lá na serra, onde a altitude é maior. Então, quanto mais tem toda essa região aqui para ter moléculas, para ter partículas aqui fazendo pressão. Então, essa região aqui, a coluna de ar é maior, ou seja, tem, consequentemente, a pressão é maior. Nessa região aqui, a quantidade de coluna de ar, a quantidade de partículas que tem aqui é menor, porque a coluna é menor. Então, a pressão, consequentemente, vai ser menor. Ok? Conseguiram entender isso? Sim? Beleza. Quanto maior a altitude, menor a pressão. No nível do mar, a pressão vai ser maior, porque a altitude é 0. Ok? Muito bem. Então, como que foi feito a medida da atmosfera? Como que a gente sabe que a atmosfera vale uma atmosfera? Ou 10 na 5 Pascal? Isso quem fez essa medida primeira da atmosfera, da pressão atmosfera, foi o Torricelli, em 1647. Então, ele pegou um vidro, um tubo de vidro de 1 metro, ele pegou um recipiente de mercúrio, encheu de mercúrio, pegou esse tubo e colocou dentro desse recipiente. E aí ele observou que o líquido entrou dentro desse tubo e estabilizou em 76 centímetros de altura. O que isso significa? Observem aqui. Essa é a experiência do Torricelli. Ele pegou um recipiente com mercúrio, colocou um tubo dentro desse recipiente, e aí o que acontece quando a gente coloca um objeto dentro, se a gente colocar, por exemplo, um copo, né, dentro da água, o que acontece? Essa água vai entrar, esse líquido vai entrar, por causa da pressão atmosférica. Então, ele fez essa experiência com mercúrio, e ele viu que a altura estabilizava em 76 centímetros de mercúrio. A gente vai ver que, quando a gente estiver no mesmo nível, no mesmo líquido, as pressões são iguais, ou seja, o Torricelli já sabia disso. Então, a pressão exercida nesse ponto B é igual à pressão exercida nesse ponto A. Quem que está fazendo pressão nesse ponto A? O líquido de mercúrio, que é 76 centímetros de mercúrio. Quem que está fazendo pressão no ponto B? Quero que vocês respondam agora. Quem que está fazendo pressão no ponto B? Quem? A pressão A. Olhem lá, quem que está fazendo pressão no ponto B? Quem que está fazendo pressão aqui? O que tem aqui em cima? Olá, tem alguém em casa? Caiu a internet? A pressão atmosférica, muito bem. Quem que está fazendo pressão aqui? A pressão atmosférica. O que tem aqui em cima desse ponto B são os gases da atmosfera. Então, quem está fazendo pressão nesse ponto B é a pressão atmosférica, ok? Ou seja, o Torricelli concluiu que a pressão atmosférica é igual à pressão exercida por um tubo de mercúrio de 76 centímetros de altura. E essa é a definição da pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica, que a gente vai chamar de PATM, ela é igual a 1 atm e é igual a 76 centímetros de mercúrio, Hg é mercúrio, ok? Essa é a definição de pressão atmosférica. A pressão atmosférica ao nível do mar, né? Lembram que, como eu falei, se a gente vai para um lugar mais elevado, essa pressão muda, ela diminui. Então, ao nível do mar, a pressão atmosférica é definida como sendo 1 atm, que é igual a 76 centímetros de mercúrio, que é igual a 10 na 5 Pascal, ok? Quando vocês ouvirem algum problema em algum lugar que a gente está sob as condições de pressão normal, o que significa pressão normal? Significa que a pressão atmosférica é de 1 atm, ok?
Os meteorologistas, como eu falei lá no início, eles usam a unidade chamada barômetro, né? E o barômetro é igual a 1 ATM. Tudo certo até aí? Tranquilo? Acompanharam a definição? Beleza. Então tá, por que que a pressão é menor num nível mais elevado? Como eu falei antes, a maior parte das partículas que compõem a atmosfera, elas ficam mais próximas do solo. Conforme a gente vai subindo, né, aumentando a altitude, eita, conforme a gente vai aumentando a altitude, essas partículas, elas tornam rarefeito, né? Elas se tornam menores. O ar se torna mais rarefeito. O que que isso significa? Existe menos partículas lá. Então, se tem menos partícula, a pressão é menor, ok? Por isso que conforme a gente vai subindo, a pressão se torna menor, ok? Porque vai existir menos partícula exercendo pressão sobre a gente, né? Sobre essa coluna de ar lá. Ok? Conseguiram acompanhar? É a pressão atmosférica que explica por que a gente consegue tomar suco de canudinho. Parece uma coisa assim, né? É tão natural a gente tomar suco, refrigerante, seja lá o que for, de canudinho, mas se a gente fosse para a Lua, por exemplo, onde não tem atmosfera, a gente não conseguiria tomar suco de canudinho, porque a gente só consegue tomar no canudo por causa da pressão atmosférica. Por quê? Alguém sabe me explicar isso? O que acontece quando você faz esse ato de sugar aqui? Quando você faz esse ato de sugar, você está diminuindo a pressão dentro da sua boca, certo? Está diminuindo a pressão dentro da sua boca. E todo fluido, ele sempre tenta ir da pressão maior para menor. Então, ele vai entrar para dentro do canudo. A pressão atmosférica vai empurrar o suco para dentro do canudo. Por isso que a gente consegue tomar de canudinho aqui na Terra. E aí, na Lua, não conseguiríamos. Conseguiram entender? Um outro exemplo, né, que a gente sente a pressão atmosférica é quando a gente sobe ou desce a serra. Vocês já sentiram aquele zumbido que dá no ouvido, aquela sensação ruim que dá no ouvido? Se chama de barotrauma. Barotrauma. O que regulariza, o que regula, né, a pressão no nosso organismo é o nosso ouvido. O que regulariza, o que regula a pressão no nosso corpo é o ouvido. Por isso que quando a gente vai para um lugar que dá uma mudança brusca na pressão, uma mudança brusca na altitude, consequentemente na pressão, quem sente primeiro é o ouvido que vai controlar essa diferença de pressão, ok? Por isso que a gente sente aquele incômodo, aquele barulho estranho lá, certo? Muito bem. Tem uma historinha que eu conto quando eu estou no presencial, mas acho que vai ser sem graça, assim, online. Mas tudo bem. Diz ali também, né, que a gente vê isso quando anda de avião. Não sei se vocês já andaram de avião, que a gente tem também essa diferença de pressão é muito grande, apesar de ter o controle de pressão interno, mas mesmo assim a gente sente, né? Teve uma vez que eu fui andar de avião, e aí eu sou muito corajosa, eu andei a viagem inteira de olho fechado, né? Porque eu sou muito corajosa. Só que não. E aí, lá pelas tantas, eu comecei a escutar todo mundo como se fosse o rádio do piloto, né? Aí todo mundo lá com aquele chiado de rádio. E aí tinha bebê chorando. E eu, nossa, tem bebê dentro da cabine do piloto, que estranho. E aí todo mundo falando com aquele som lá. E eu, meu Deus, que tanta gente dentro da cabine, né? Aí daqui a pouco eu escutei, senhora, e eu de olho fechado, né? Senhora, e aquele senhora não parava. Daí eu abri o olho para ver o que era, né? Aí a aeromoça estava falando comigo, senhora, arrume o seu banco que a gente vai pousar. Eu, meu Deus, que vergonha. Não sei o que aconteceu, né? Mas deu alguma diferença de pressão ali no meu ouvido e eu estava ouvindo todo mundo como se fosse dentro da cabine do piloto lá, inclusive a aeromoça do meu lado ali falando comigo e eu achando que ela estava lá na cabine do piloto. Que vergonha.
Enfim, então isso é chamado de barotrauma, que é por causa da diferença de pressão, porque o que regula a pressão no nosso organismo é o ouvido. Muito bem. Tudo certo com a pressão atmosférica? Sim? Então tá, falamos de objetos sólidos. Falamos de objetos sólidos, que os sólidos fazem pressão sobre a superfície onde ele está. Falamos sobre a pressão atmosférica, que os gases também fazem pressão onde ele está. E temos a pressão que os líquidos, porque os líquidos também fazem pressão onde eles estão, certo? Então, se eu coloco uma garrafa d'água em cima de uma superfície, ela vai exercer uma pressão sobre essa superfície também. Então, vamos ver como calcular a pressão exercida por um líquido, e isso é chamado de teorema de Stevens, tá? Então, assim como os sólidos, os gases causam pressão, os líquidos também, ok? Então, vamos considerar que a gente tem um recipiente com um líquido de densidade D e que ele tenha uma altura H. E ele está num lugar onde a aceleração da gravidade é G. A pressão que os líquidos exercem. Então, a gente vai partir da mesma equação. Pressão, força sobre área. Qual é a força que esse líquido vai fazer? Força, peso, sobre a área. Como que define peso? M vezes G, sobre a área. E a gente sabe que a densidade é massa sobre o volume. Então, eu posso isolar a massa aqui e passar o volume multiplicando lá. Então, a massa é a densidade vezes o volume. Nós sabemos também que o volume dessa garrafa, por exemplo, deixa eu ver se vocês estão vendo o que eu estou falando, você não tá vendo. A gente sabe também que o volume dessa garrafa é a área vezes a altura, ok? Então, se o volume é a área vezes a altura, eu posso isolar a área aqui e passar o volume dividido pela altura, ok? Estão acompanhando? Agora eu vou substituir essa massa aqui e essa área aqui. E aí eu vou chegar nessa expressão aqui. Então, substituir massa por D vezes V e substituir a área por V sobre H. V cancela com V, esse H que fica 1 sobre, ele vai lá para cima multiplicando. E aí a gente chega nessa expressão, que a pressão exercida pelos líquidos é igual à densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura da coluna do líquido, ok? Então, anotem o que é cada coisinha aí, certo? P é a pressão, D densidade, G aceleração da gravidade, H altura, certo? Então, a pressão que os líquidos exercem vai depender da altura desse líquido, da densidade do líquido e da aceleração da gravidade do local. Ok? Ok? Tranquilo? Beleza, então essa equação aqui que eu mostrei, ela vale quando o recipiente é fechado. Quando o recipiente é aberto, além dessa pressão que o líquido exerce, o que mais está exercendo pressão sobre a superfície? A, que nós falamos agora há pouco, pressão, a, estão me acompanhando? Isso, pressão atmosférica. Muito bem. Então, quando o recipiente é fechado, a pressão vai depender da altura do líquido, da aceleração da gravidade e da densidade do líquido. Quando o recipiente está aberto, além da pressão do líquido, tem mais a pressão atmosférica. Então, a gente não pode esquecer isso, tá? Então, se o recipiente é aberto, a pressão total exercida sobre a superfície vai ser a pressão atmosférica mais a pressão do líquido dGH, certo? Isso aqui é o teorema do Stevens. Então, o teorema do Stevens diz que
A pressão em um ponto situado à profundidade H de um líquido em equilíbrio é igual à pressão atmosférica PA na superfície, adicionada à pressão exercida pela coluna de líquido DGH situada acima do ponto. Então, a pressão total sobre a superfície onde tiver um líquido no recipiente aberto vai ser a pressão do líquido DGH mais a pressão atmosférica. Tudo bem? Exemplo. Alguém quer ler? Começar a dar nota de participação para quem lê. Para ver se alguém lê. Você disse nota? Vamos ver se ele ensinou. Submerso em um lago, um mergulhador com... Como é que é? Não sei mais. Submerso em um lago, um mergulhador constata que a pressão no medidor que se encontra no seu pulso corresponde a 1,610... É 5 aquele negócio? É 5, professor? Isso, Newton por metro quadrado. Leva 5 Newton por metro quadrado. O barômetro indica a pressão atmosférica local de 1,10⁵ newtons por metro quadrado. Considere a densidade na água sendo 10 na... 10, nossa, eu não sei, eu realmente não sei ler, professor. Desculpa. 10 na 3. 10 na 3 quilos. Eu realmente não sei ler, professor. Sabe? Quilograma por metro cúbico. Cúbico. E a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo quadrado. Calcule a profundidade em que o mergulhador se encontra em relação à superfície do lago. Calma, isso aí, muito bem. Então, primeiro vamos entender o problema. Nós temos um mergulhador lá que está no fundo do lago. E aí ele olha naquele reloginho que eles têm para medir a pressão e ele diz que a pressão ali é de 1,6 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado. Que pressão é essa? Lembrem que ele está num lago. Então, num lago, vai ter a pressão causada pelo lago, pela altura, pela profundidade que ele está no lago, mais a pressão atmosférica. Então, o que ele está lendo nesse reloginho aqui é a pressão total, certo? Conseguiram acompanhar? Conseguiram acompanhar? Ele está num lago, o lago é aberto, então vai ser a pressão do líquido mais a pressão atmosférica. Então, a pressão total é de 1,6 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado. E aí, ele sabe que naquele local, a pressão atmosférica é 1 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado. Está dizendo que a densidade da água é 10 na 3 kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber qual é a profundidade que ele está. Então, vamos lá. Aqui estão os dados, a pressão total, essa daqui, a pressão atmosférica, a densidade e o G. Se o recipiente está aberto, porque é um lago, a gente vai usar essa equação aqui do Steven, né? A pressão total é a pressão atmosférica mais DGH. A pressão total nós temos 1,6 vezes 10 na 5, igual à pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 na 5, mais a densidade, que é 10 na 3, vezes o G, que é 10, vezes o H, que é o que eu quero descobrir. Acompanharam até aqui? Sim? Entender o problema, montar o problema é o passo mais importante. Se dali para frente vocês errarem a conta, isso é um erro, como é que eu posso dizer? Fácil de resolver. O difícil é entender o problema, como montar o problema, ok? A matemática é só a ferramenta que a gente precisa. O mais importante é que vocês entendam os conceitos, certo? Então tá, eu quero descobrir o H. Então eu tenho que passar o que não é H desse lado da igualdade para aquele lado lá. Vou começar com a soma. Então eu tenho 1 vezes 10 na 5 que está somando, vai passar para o outro lado diminuindo, certo? Então fica 1,6 vezes 10 na 5 menos 1 vezes 10 na 5. Como a gente viu, para diminuir com base de 10, os expoentes precisam estar iguais, eu vou diminuir os números, manter a base e manter o expoente. Então, vai ficar 1,6 menos 1, 0,6.
vezes 10 na 5. E desse lado vai ficar 10 na 3 vezes 10 fica 10 na 4, ok? Eu quero descobrir o H. Então, esse 10 na 4 que está desse lado multiplicando, vai passar para o outro lado dividido. 0,6 dividido, vai continuar, porque não tem nada na frente. Quando não tem nada na frente é 1, né? Então, continua o mesmo. 10 na 5 dividido por 4, fica por 10 na 4, desculpa, fica 10 na 1, ok? 0,6 vezes 10, 6. Então, esse mergulhador está a 6 metros de profundidade. Certo? Conseguiram acompanhar a questão? Entender a questão? Sim? Sim? Beleza. Acabou minha água. Querem um tempo para copiar ou vocês vão copiar depois? Vão copiar, não? Seguimos? Siga lá, pelota. Beleza. Então tá. Disponibilizo, vou colocar no Siga, se não hoje, amanhã eu já coloco a gravação da aula, os slides e os exercícios. Então, vamos seguir. Vasos comunicantes. O que são vasos comunicantes? São recipientes onde tem vários tubos interligados por um mesmo, por um comum, ok? Então, eu tenho várias partes nesse recipiente, onde a base é comum. Como uma chaleira, como um bule, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Como um bule, eu tenho vários ramos, onde eu tenho líquido dentro e a base é comum, ok? Muito bem. O que é importante a gente entender nesses vasos comunicantes? Se a base é comum, se o líquido é o mesmo, a altura em cada nível, em cada ramo desse recipiente, ela vai se estabilizar na mesma altura. Independente do formato, do tamanho, pode ser um maior que o outro, um menor que o outro, a altura vai ser sempre a mesma. Por quê? Porque o líquido é o mesmo. Então, qual é o princípio? O princípio é, quando a gente está no mesmo nível, na mesma linha, no mesmo nível, a pressão é a mesma, ou seja, as superfícies horizontais são isobáricas, ou seja, tem a mesma pressão. Então, mesmo que a forma seja diferente, como nesses ramos aqui, ó, como eu estou no mesmo líquido, no mesmo nível, as pressões são iguais. Então, a pressão no ponto A, B, C e D são iguais, independente da forma. O mesmo aqui para os pontos E, F e G. As pressões são iguais, certo? Então, sempre que eu tiver no mesmo nível, no mesmo líquido, as pressões são iguais. Isso é importante, certo? Muito bem. Então, o bule de café ou uma chaleira, eles são vasos comunicantes do nosso dia a dia, né? Então, mesmo que você vire esse bule, a altura vai continuar a mesma. Ó. A altura do líquido vai ser sempre a mesma dentro desses vasos comunicantes. Independente da forma, independente do tamanho, se eu estou no mesmo líquido, na mesma altura, eu preciso estar na mesma altura para que as pressões sejam iguais. Porque, ó, pensem comigo. Imagine que você tem esse recipiente aqui, com esse líquido aqui dentro, e se a pressão nesse ponto for diferente da pressão desse ponto aqui, o que vai acontecer? O recipiente não vai aguentar e vai estourar. Por isso que, como nesse nível aqui, toda a pressão é igual, eu preciso estabilizar os líquidos também nos ramos na mesma altura. Certo? Exemplo. Quem quer ler? Quem leu antes foi o... Quem que leu antes? Santiago.
Ah, teve uma menina que leu também, né? Foi a Cauane? Não, a Cristina, foi, né? Eu quero minha nota. Então tá, mais um voluntário. Ninguém? Vamos para acabar? Carolina, Cauane, Ana. Estão saindo da aula, ó, para não ler. Eu vou ler então, prof. Então tá, vai lá. Um tubo em forma de U contém água. A altura nos ramos é igual. Colocando-se óleo no ramo da direita, observa-se que a altura nos dois ramos fica diferente, pois os líquidos não se misturam e as suas densidades definem o desnível. Após o procedimento, o equilíbrio é estabelecido, sendo D1 igual a 1 grama por centímetro cúbico, D2 igual a 8,2 gramas por centímetro cúbico e H2 igual a 2,5 centímetros, calcule a H1. Isso aí. Então, eu tenho inicialmente um tubo aberto e eu tenho inicialmente água. Então, como eu tenho só água, a altura é a mesma, certo? Aí eu pego e acrescento óleo. Como a densidade do óleo é diferente, para que a pressão aqui e aqui se equilibre, acontece um desnível entre as duas alturas aqui, certo? Ele quer qual é a altura de água que fica, ok? Então, vamos lá. Quais são os dados que o problema fornece? De onde a gente vai partir? A gente vai partir que quando a gente está no mesmo nível, no mesmo líquido, as pressões são iguais. Então, eu vou pegar esse tubo aqui, vou separar, desenhar uma linha onde separa os dois líquidos, ou seja, onde vai começar o óleo aqui, ok? E aí, o que eu sei? Se eu faço essa linha aqui, nesse ponto B e nesse ponto A, as pressões são... As pressões são... Se eu estou no mesmo nível, no mesmo líquido, as pressões são iguais. Isso aí. Então, é isso que eu vou fazer para resolver esse problema, tá? Eu vou desenhar. Vou desenhar uma linha onde acontece a separação entre o líquido, a água e o óleo. E aí, eu sei que se aqui é água e aqui é água, essas pressões são iguais. Então, a pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B. É daí que eu vou partir, ok? Então, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Quem que faz pressão no ponto A? Vai ser a pressão atmosférica mais a pressão do líquido que tem em A. Quem que vai fazer pressão no ponto B? A pressão atmosférica mais o líquido que tem em cima do B. Qual é o líquido que tem em cima do B? O óleo. Aqui a água e aqui o óleo, ok? Então, vamos lá. Pressão em A vai ser a pressão atmosférica mais a densidade da água, a altura da água, vezes G. Em B, quem que vai fazer pressão em B? A pressão atmosférica mais a densidade do líquido 2, que é o óleo, vezes a altura do líquido 2, vezes G, certo? E aí eu vou igualar essas duas expressões. Então, eu fico com pressão atmosférica dos dois lados da igualdade. Cancela, vai embora. Eu fico com G dos dois lados da igualdade. Cancela, vai embora. E aí, sobra que a densidade do líquido 1 vezes a altura do líquido 1 vai ser igual à densidade do líquido 2 vezes a altura do líquido 2. Acompanharam? Acompanharam? Ok. E aí eu quero descobrir quanto que é o H1. Então, esse D1 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, a densidade 2 vezes a altura 2 dividido pela densidade 1 vai me dar a altura 1. Densidade 2 é a densidade do óleo, que é 0,8.
H2 é a altura do óleo, que é 2,5. E D1 é a densidade da água, que é 1. Fazendo essas multiplicações e divisões, a gente chega aqui, a altura da água que fica aqui é de 2 centímetros. Ok? Conseguiram acompanhar a questão? Tem alguma dúvida? Sim? Certeza? É aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente está no mesmo nível, no mesmo líquido, as pressões são iguais. É isso que a gente vai partir, é daí que a gente vai partir para resolver esses problemas que tem em forma de U, tá? Eles são bem comuns, aparece bastante em vestibular e Enem, então aprendam a fazer isso. A gente, de novo, a gente vai desenhar uma linha onde há a separação dos dois líquidos, e aí eu sei que a pressão nesse ponto é igual à pressão nesse ponto aqui, porque aqui é o mesmo líquido, certo? Quem que faz pressão nesse ponto? O que está em cima. O que está em cima é a pressão atmosférica mais a pressão desse líquido aqui, igual à pressão nesse ponto aqui. Quem que faz pressão nesse ponto? A pressão atmosférica mais a pressão desse líquido aqui. Ok? Acompanharam? Sim? Beleza. Exercícios? Para não começar outro assunto já, né? Para não confundir muito. Acho que já tem bastante assunto para vocês fazerem exercícios, né? Deixa eu achar. Tcharam. Assinaram a lista? Não esqueçam de assinar a lista. A lista de presença, né? Não a lista de exercício. Então, vamos lá. Vamos começar a fazer a lista. Pode ser? Questão 1. Estão enxergando a lista agora? Sim. Então, vai lá. Questão 1. Um bloco retangular tem 6 quilos de massa. Calcule as pressões no SI que esse bloco pode exercer quando apoiado sobre uma superfície horizontal. Tá. Então, tem um bloco aqui onde as medidas são 8 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros. Dá para enxergar bem aqui a figurinha? Ok. O que ele quer saber? Ele quer que calcule as pressões. Então, deixa eu mostrar aqui, ver se vocês conseguem me enxergar. O objeto tem as dimensões 8, 10 e 15. Aproximadamente isso, né? Eu não lembro bem os valores, mas ele tem essa medida e essa medida aqui, ok? Porque é um cubo, certo? Acompanharam, entenderam isso? Por que ele está pedindo as pressões? Porque o objeto pode estar apoiado dessa forma, ou dessa forma, ou dessa forma. Conseguiram enxergar? Conseguiram enxergar? Então, vocês têm que calcular 3 pressões. Uma pressão quando ele estiver assim, uma pressão quando ele estiver assim, uma pressão quando ele estiver assim. Ok? Entenderam? Pressão é força sobre área. A força vai ser sempre a mesma, que vai ser a força-peso. 6 vezes 10, certo? A área que vai mudar. Você vai ter a área 8 por 10, a área 10 por 15 e a área 8 por 15. Entenderam? Sim?
Então, vamos lá. Calcule. Calculem e eu já volto, só um pouquinho.